Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextou, resumo da semana econômica no Contexto. E que semana, essa semana que foi mais curta, né? Teve feriado nos Estados Unidos de Ação de Graças na quinta-feira, diminuiu a liquidez de quase todas as bolsas do mundo. Aliás, a B3 aqui teve um volume 40% menor do que o normal. Isso aumenta a volatilidade das bolsas do mundo inteiro. Hoje, na sexta-feira, também foi Black Friday nos Estados Unidos e as bolsas lá fecharam 1 da tarde. Mas aqui no Brasil a gente pegou os ursos, foi de jeito essa semana. A bolsa subiu todo dia, segunda, terça, quarta, quinta. Vem ver, vamos olhar as bolsas aqui, ó. A bolsa subiu segunda, terça, quarta, quinta e sexta e tá terminando a semana com 4,30 de alta, aos 110.500 pontos, acima dessa marca histórica aí. O dólar, ó, outra coisa importante, antes de falar do dólar, eu quero falar do risco país. Veja que interessante, o risco país caiu bastante essa semana de novo. Aqui você tem 2 semanas, tá? Em 2 semanas o risco país tá caindo 9%, o risco país tá em 165 pontos. Isso é bastante positivo para nós. O que aconteceu, a gente vai falar agora, mas a gente teve vários dados, números positivos aqui no Brasil, tá? Sem contar que teve uma entrada maciça de estrangeiro. Vamos ver o câmbio. O câmbio, como é que ele está terminando a semana? O câmbio está terminando a semana aos R$ 5,33, tá? Com 1% de queda só. Por quê? Porque no começo da semana subiu, depois veio caindo, oscilou um pouco, hoje está aqui praticamente no 0 a 0. Tá? Mas na semana o dólar caiu 1%, tá fechando a semana aos R$ 5,33. O risco país que teve um pouco melhor. Bom, gente, vamos olhar para cá, vamos olhar o que foi importante essa semana. Vem para cá, minha assistente, você vem para cá. Bom, essa semana ela foi marcada, o mais importante que eu queria mencionar para vocês, marcada por touros de ouro, para tudo que é lado. Você teve touro de ouro na Coreia, teve touro de ouro nos Estados Unidos, duplo touro de ouro por lá. Você teve o Dow Jones, que bateu. O Dow Jones é um índice de 124 anos. Ele é composto pelas 30 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. E ele bateu touro de ouro, rompeu a marca histórica dos 30 mil pontos. Ele tinha batido 20 mil pontos em 2017, quando o Trump foi eleito. E bateu 30 mil pontos essa semana, quando o Trump, a gente já vai falar disso aí, né? Pela primeira vez dá um pouco o braço a torcer e pode admitir a derrota. Aí bateu 30 mil pontos. O Bitcoin quase bateu o touro de ouro também. Aqui bateu o touro de ouro do Bitcoin é $19.700. Bateu $19.400, tá? Bom, outro touro de ouro que teve importante aqui foi o de volume de estrangeiro, né? Investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira. Novembro entrou 30 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. Nunca tinha entrado tanto dinheiro por aqui, graças a Deus. E é por isso que a Bolsa subiu todos os dias essa semana. Foi touro segunda, touro terça, touro quarta, touro quinta, touro sexta. Outro ponto muito importante da semana foi o ânimo com as vacinas, né? Começou a semana com a FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, aprovando aquele Regeneron. Esse Regeneron é um tratamento paliativo lá, aquele que foi dado pro Donald Trump quando ele pegou, tá? E aí na urgência lá a FDA aprovou, e aí na segunda-feira já os mercados todos se animaram mundo afora. A Pfizer também informou, né, que parece que no dia 10 a FDA pode ser que aprove, e no dia seguinte, dia 11, já pode começar a vacinação do povo. Isso foi muito importante, por quê? Porque se isso der certo, daqui a 2 semanas começa a vacinação em massa do povo americano. Isso deu alento para as bolsas e também melhorou bolsas mundo afora, tá? Outra notícia interessante foi a AstraZeneca. A AstraZeneca, né, que a vacina tinha 70% de eficácia quando você dava meia dose e depois meia dose. Sem querer, os caras deram meia dose para uma turma e uma dose inteira para outras depois, em vez de dar meia. Isso se mostrou ter uma eficácia muito forte, 90% de eficácia. Só que aí também levantou desconfianças de que, mas como assim? Foi sem querer, foi na sorte e tal. E aí a AstraZeneca está lutando para mostrar, né? A AstraZeneca ela é importante por quê, gente? Para vocês entenderem. A AstraZeneca ela é a vacina mais barata de todas e ela não precisa ser congelada. Ela é só deixar ela na geladeira já tá bom. Ela não precisa nem ficar 0 graus, ela pode estar 1 grau, 2 graus. Então ela é de fácil, por exemplo, se a gente for vacinar as pessoas no Nordeste, como é que vai fazer? Né? Lá é muito quente, então o custo é muito alto, então ela se mostra muito barata, tá?
Outra coisa também muito importante, outro ponto muito importante essa semana foi, eu chamei de Trump, Biden e Yellen. Bom, o Trump surpreendeu todo mundo, né, essa semana com o Twitter, né, dizendo que tem o General Services, né, uma agência de serviços lá nos Estados Unidos, esse departamento do governo, a GSA, é o departamento que cuida de transição política, esse tipo de coisa. E é eles que tinham que falar se quem ganhou, se foi o Biden, se vai fazer a transição ou não. E tem uma moça, uma senhora, desculpe, né, Emily Murphy, né, que anunciou que daria início ao processo de transição para o Joe Biden. Né, e o Trump tuitou, né, dizendo que se a Administração Geral de Serviços tem que fazer o que precisa ser feito, né, e dando o aval para Emily Murphy, que diz que ia começar a transição. E essa transição pacífica acalmou os investidores, tá? Ontem o Trump voltou a dizer que o Biden só ganhou porque teve fraude, tá? Ele disse ainda que era cedo para falar se ele seria, né, candidato de novo em 2024, porque perguntaram isso pro Trump. Bom, dada essa situação, né, o Biden, depois que a Administração Geral de Serviços do governo disse que ia começar a transição, o Biden começou a montar a equipe dele, tá? E entre as pessoas, ele convidou a Janet Yellen, que é a antiga presidente do Banco Central americano, e para ser a secretária do Tesouro, vai fazer parte da equipe do Biden. Quem não se lembra da Yellen, a Janet Yellen é uma senhora, aquela senhora de cabelo branco, ela é pró dinheiro pro povo, ela gosta de injetar dinheiro na economia para fazer a roda da economia girar. Então o mercado sentiu nela que hoje o Munich está lá brigando, não quer liberar dinheiro pro pacote, os pacotes de estímulos são o tema de todo mundo, toda hora lá nos Estados Unidos, de todos os senadores e os deputados. A Janet Yellen chega muito provavelmente para liberar dinheiro para a economia americana, e isso é bem positivo, tá? Outra coisa muito importante, né, além dessa transição mais pacífica ter dado ânimo para os mercados também, o presidente da China, o Xi Jinping, que não tinha se manifestado sobre a eleição americana até agora, mandou uma nota de parabéns para o Joe Biden e disse que ele espera que administrar as diferenças que o Trump criou, né, e se concentrar na cooperação das duas maiores economias do mundo. A nota de parabéns da China diz que quer promover um relacionamento saudável e estável e defender os princípios de nenhum conflito e nenhum confronto com os Estados Unidos, tá? Foi, aliás, depois disso que o Joe Biden começou a montar a equipe dele, tá? Bom, outro ponto muito importante foi as atas do FONC, do FONC, que é o Banco Central Americano, e do Banco Central Europeu. Bom, não tem muito para que falar disso, a única coisa que eu tenho para dizer é que eles só falavam de estímulo, que precisa de mais estímulo, ou melhor, da falta de estímulo, né? O Banco Central Europeu também teve travado, lembra que a gente falou no sexto da semana passada, né, que alguns países do leste europeu travaram, vetaram o estímulo novo de 2 trilhões de euros por lá. Lá nos Estados Unidos também está uma briga lá tanto é que é por isso que a Janet Yellen chega para agregar, porque parece que ela vai liberar os estímulos. Tanto os banqueiros centrais dos Estados Unidos quanto da Europa disseram que a falta de estímulo obviamente vai ser ruim para as economias. Outro ponto muito importante dessa semana foram as novas restrições por conta do coronavírus, principalmente na Europa, né? Lá na Europa o Boris Johnson já avisou, né, que o caminho é longo, avisou os ingleses que é longo o caminho da recuperação, para eles se prepararem para longos meses. A Angela Merkel também, né, já avisou que as restrições, né, ampliou as restrições mais um mês, até o dia 20 de dezembro vão as restrições lá na Alemanha, sem contar que hoje ela pediu, na sexta-feira, para que fechem todas as estações de esqui da Europa. Não sabemos se vai ser atendido, mas é o que ela está pedindo, tá? Vamos fechar e não vai ter férias no inverno europeu, tá? Ela está preocupada com o Covid, está muito forte por lá. Por aqui, né, eu conversei inclusive com a secretária do governo de São Paulo, Patrícia Ellen, tá? Ela é secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, do governo de São Paulo, mas ela está cuidando, nessa situação de emergência, ela está participando do comitê lá do Covid-19 para cuidar aqui, e ela me disse que não há uma segunda onda, que existe, apesar de ter tido aumento de casos nas últimas 2 semanas, não há uma segunda onda, né? E que a gente é um momento de cautela e não de pânico, tá? Então, gente, na hora de votar, caneta própria para não usar a caneta dos outros, máscara e distanciamento social. Bom,
Outro ponto importante que eu acho que vale mencionar na semana são os números que saíram aqui no Brasil. Bom, saíram vários números essa semana. Saiu o CAGED, veio do a criação de 395 mil empregos de carteira assinada. Isso foi bastante importante, é bom, traz alento, tá? A arrecadação federal foi 154 bilhões de reais, foi bem acima do esperado. Isso foi bom também. Outra coisa importante foi o déficit. O déficit do governo foi 3,6 bi. A expectativa era que viesse 20 bilhões de déficit, ou seja, foi um número muito positivo, né? O que preocupa aqui no Brasil é a inflação, tá? O IGPM pegou com força, tá quase 22%, saiu o mês passado, veio alto, né? Então tá com quase 22% no ano, é algo muito forte, e daqui a pouco ele começa a contaminar o IPCA e outros índices também. O que saiu aqui também hoje saiu, foi o PNAD contínuo, né, que são os dados do desemprego, e vieram meio alto, vieram 14,6%, antes da pandemia era 12%, tá? Então o dado do desemprego tá ruim aqui no Brasil. Outra coisa importante que eu gostaria de falar são os números lá fora. Lá fora também saíram vários números importantes, principalmente eu quero falar do PMI, saiu o PMI de serviços nos Estados Unidos e o PMI da indústria. Os PMIs, eles são pesquisas que medem a temperatura das economias. A economia está expandindo, a economia está encolhendo, né? E lá mostrou os Estados Unidos a economia está crescendo mais do que a gente achava. O PMI de serviços veio 57,7%. O PMI da indústria veio 56%. Acima de 50 é positivo. Ele é um índice de difusão que vai de 0 a 100. Né? Então, acima de 50 é bastante positivo. Tá? Então, tanto o PMI de serviços, que é muito importante, o serviço é uma parte muito importante do PIB, né? Quanto o PMI da indústria, que mostra como se a indústria está crescendo ou não, ambos PMIs vieram bem positivos. Na China também saiu um número muito importante hoje, né? Que disse, tá, que aumentou o lucro das empresas chinesas, das indústrias, aumentou mais de 28%, né, no mês passado, mês de outubro, desculpe, né, o maior salto em 10 anos, é uma coisa muito forte, tá? Então, isso também trouxe alento e foi bom para as bolsas, né? Uma coisa que eu queria mencionar, que não está aqui, que não diz respeito a esses pontos, mas é importante, é que o volume de BDRs na nossa querida B3 aumentou e aumentou com força. O volume de BDR aumentou 80%, está operando mais de 200 milhões de reais de BDR por dia. Depois que eles abriram para as pessoas físicas, os BDRs aumentaram bem. Bom, o volume de BDR aumentou bem. Agora vamos falar sobre a semana que vem. O que tem para a semana que vem? A semana que vem é a semana dos PMIs, que vão medir as temperaturas da economia em tudo quanto é lugar. Só lembrando, quando eu escrevo em vermelho, é China, verde, Brasil, preto, zona do euro, azul, Estados Unidos. Então, na China vai sair o PMI da indústria, aqui no Brasil vai sair o PMI da indústria e vai sair a balança comercial, que é importante também. Lá na zona do euro vai sair o PMI da indústria, né, vai medir a temperatura da indústria lá na zona do euro. Está aquecendo ou está esfriando? Essa semana é muito importante, tá? Vai sair muitos dados sobre as economias lá fora. Vai sair o PMI da indústria dos Estados Unidos também. Aqui no Brasil vai sair o PIB do terceiro trimestre, sempre lembrando que o PIB é muito mais complexo, é sofisticado, então sempre é um número, como disse o ministro Paulo Guedes, é um som distante, tá? Que até organizar todos os dados do PIB demora, por isso que é distante, tá? Vai sair aqui no Brasil também o PMI composto, nossa, vai sair da indústria, vai sair o PMI composto, vai sair o PMI de serviços, tá? E vai sair também o auxílio-desemprego dos Estados Unidos, o Initial Jobless Claims, que é toda quinta-feira sai. Mas o que vai sair de importante? Vai sair o dado mais importante do mundo para o mercado financeiro. Vai sair o Payroll, que é o relatório do emprego dos Estados Unidos. Todas as primeiras sexta-feira do mês ele sai. E nós vamos saber como que tá o emprego na maior economia do mundo. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana. Eu quero desejar para vocês do fundo do coração um bom fim de semana. Eu sou Pablo. Bom fim de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho!